Primeira Epístola do Apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 5, título Apostasia nos últimos tempos. Tradução RA, revista atualizada. Versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Versículo 3. Que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Versículo 4. Pois tudo que Deus criou é bom e é recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, o apóstolo Paulo aqui, conversando com Timóteo, direcionando a Timóteo, lembrando que Timóteo não pôde ainda estar presente em Éfeso para ali estar acompanhando esse jovem pastor Timóteo lá em Éfeso. Então ele escreve esta carta, essa epístola, tá, a Timóteo, dando alguns nortes em relação ao procedimento do culto, tá? Como deve ser feita a oração, né, que é no capítulo 2, a qual ele ensina que só há um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, homem. Então é somente através do nome de Cristo que devemos fazer as nossas orações, interceder a Deus, e principalmente no culto público, isso deve ser feito desta forma. A gente vai ver para frente no capítulo 2, que nós já vimos, né, no outro vídeo, que também o proceder do culto, né, as orações, como é feita as orações, quem pode então ensinar de forma doutrinária a palavra de Cristo, né? Aqui no caso seria os homens, né? A mulher já teria uma certa restrição em ensinar no sentido de doutrina como autoridade, né? Mas ela não tem a restrição de ensinar aí seus familiares, seus filhos, a sua casa, ajudar outras mulheres, tá? A gente já comentou isso, você pode ver o vídeo anterior. Falamos também sobre o episcopado, né, e também os diáconos. Então Paulo ele elenca, né, ali os quesitos para quem aqui deseja ter o episcopado, ser um pastor, um presbítero, um diácono. Tem alguns quesitos que são importantes, tá? E agora então Paulo ele começa então enviscerar o erro doutrinário daqueles falsos mestres que estão ali em Éfeso, corrompendo os ouvidos da igreja, tentando corromper os ouvintes da palavra de Deus, pois eles estavam tentando inserir ao contexto litúrgico e também cotidiano, secular, para que então pudesse acrescentar algo à graça, e quem não fizesse isso poderia então estar de fato separado aí, não poderia ser salvos de acordo com essa visão dogmática, né, esta bíblica, que não está pautada na graça de Deus, na graça de Cristo. E Paulo então ele demonstra esse tipo de ensinamento e ao mesmo tempo ele ensina como combater, e aí a gente vai vendo isso daqui para frente, tá? O apóstolo Paulo ensinando a Timóteo a corrigir esses erros, tá? Então, iniciando aqui no versículo 1, ele diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis, por quantos conhecem plenamente a verdade.
Veja que o apóstolo Paulo ele está pontuando algo que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o deixa bem claro o que está acontecendo na igreja de Éfeso, tá? E ele diz então que essa expressão nos últimos tempos é relacionado após a morte e a ressurreição de Cristo. Ou seja, antes de Cristo vir ao mundo, nós estávamos aí na dispensação da lei, né? Então nós estávamos no período aí da lei, a qual a lei estava anunciada, o tratado era relacionado diretamente com o povo judeu e não havia a graça ainda. A partir do momento que Jesus vem e ele morre, ele muda o status do tempo da lei para o status da graça, do amor de Deus, que é alcançado de forma difusa, ela amplia, né, sai na direção dos judeus, porque os judeus não reconheceram a Cristo, você vai ver isso no Evangelho de João capítulo 1, não reconheceram a Cristo, mas Cristo, a todos aqueles que receberem a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí o próprio João comenta isso no capítulo 1, que essas pessoas elas não foram salvas por sua própria vontade, ou por natureza carnal, ou por natureza de sangue, mas sim pela vontade de Deus. É só você ler todo ali o capítulo com cuidado, o capítulo 1 de João, que você vai ver isso. Então, a salvação é um ato próprio dado por Deus, segundo a sua vontade, tá? E aqui, então, Paulo, ele tem uma visão bem ampla do que está acontecendo com a igreja de Éfeso, né? Em razão do norte em relação ao culto e também aos pastores, presbíteros e diáconos, como deveria ser aí separados, né? E os seus quesitos necessários. E aí, então, essa questão dos últimos tempos, é isso que toda vez que você vê essa palavra últimos tempos, é falando então do tempo da graça, após a ressurreição, né, após a morte e a ressurreição de Cristo, é onde nós temos aí os últimos tempos, né? Ou seja, se findando então aí os tempos, no sentido de que na palavra, após Cristo declarar tetelestai, está consumado, não haverá nenhum outro Salvador, somente Cristo, tá? Concluindo aí que a salvação é totalmente cristocêntrica, ou seja, Cristo no centro. Ninguém pode interferir nesta questão, tá? E aí ele diz assim: alguns apostatarão da fé. A palavra apostatarão ou apostasia é o abandono da fé. Dentro da teologia, nós estudando sobre isso, nós temos dois tipos de apostasia. A apostasia da palavra e a apostasia moral, tá? É o que nós vivemos hoje no contexto contemporâneo nosso aqui. Nós temos uma apostasia da palavra, porque o mundo secular, que está sendo direcionado pelo espírito do engano, pelo diabo, né? Como diz a palavra, o mundo jaz no maligno, né? As pessoas que estão literalmente não querendo ouvir a palavra e vivendo sua vida lá fora, fora do reino dos céus, elas são direcionadas pela sua própria carne e direcionadas também pelo diabo, né? O enganador, que na verdade cega os seus olhos, cega os seus ouvidos para não ouvirem a palavra de Deus. Se você quiser entender um pouco mais sobre isso, você pode ler Romanos 1, do versículo 1 em diante, você vai ver ali que as pessoas preferiram mais a inverdade e a injustiça, né? Dando ênfase como um valor, tá? E que as pessoas também adoraram mais a criatura do que o Criador, né? E aí Deus, vendo isto, Deus as entregou às suas paixões, às suas concupiscências, os seus desejos, e ali as pessoas são dignas de morte. Deus não interfere naquilo que as pessoas de fato negligenciam a salvação de Deus, ao amor de Deus, e literalmente então elas começam a lutar contra Deus. Então elas se levantam contra a palavra de Deus, elas se levantam contra a igreja de Deus,
tá? Porque a igreja, a palavra de Deus, e aí nós vemos isso em João capítulo 3:20, falando sobre isso lá no Evangelho, que as pessoas não querem vir para a luz, ou seja, as pessoas não querem conhecer a palavra, entender o reino dos céus, porque se ela dá atenção para isso, as suas obras serão reprovadas. Ou seja, a sua vida, a sua forma de viver serão de fato expostas para ele mesmo, não para as pessoas, para ele mesmo. E aí ele será constrangido a se arrepender à palavra de Deus. Por isso que a palavra ela é considerada, comparada com uma espada, né, de dois gumes. Por quê? A palavra, quando ela é anunciada aos nossos ouvidos, ela deve produzir em nós, em primeira instância, o peso do pecado e a necessidade de se arrepender e também de correr atrás da justiça de Deus que foi fornecida para nós através de Cristo Jesus, segundo a sua palavra. Então, quando nós conhecemos a palavra e ela fala conosco, ela nos expõe, ela eviscera o nosso pecado. E aí a tendência não é eu julgar as pessoas, não é eu condenar as pessoas olhando a palavra, mas é que a palavra, ela me condena e ela me expõe o meu ego à necessidade de negar a si mesmo. Por isso que é os 3 princípios aí que Jesus diz que aqueles que querem segui-lo devem fazer 3 colunas principais: negar a si mesmo, né? Então aquele que realmente está em Cristo, a primeira coisa que ele vai dizer: eu acho que deve servir a Deus assim. Não é o eu acho. Eu preciso ver o que a palavra diz, como é que eu devo servir a Deus. Se eu quero saber de fato como é que é servir a Cristo, por que o apóstolo Paulo escreve esta carta a Timóteo? Porque a igreja de Éfeso estava literalmente sendo corrompida por falsos ensinos dogmáticos, ensinos pautados na ideia do homem, na ideologia do homem, ou de forma política, ou que eles pudessem tirar vantagem da religião ali, para com o objetivo de fato não de anunciar o evangelho de Cristo. Então por isso que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo para corrigir isto, tá? Então você vê que a apostasia, o abandono, quando nós abandonamos a leitura, o estudo, a meditação da palavra de Deus, a gente deixa então de ver a verdade. Por isso que João, no capítulo 15, ele fala que nós já estamos limpos pela palavra, porque nós temos já ouvido a palavra. Então, assim, é claro que qual é a diferença de nós para o ímpio, né? Do justo e para o ímpio, que como o Salmo diz, o Salmo 1, que o justo, ele permanece na congregação do justo, lá na casa de Deus, mas o ímpio, ele cria separação, ele se afasta, ele se torna inimigo de Deus. Então, assim, as pessoas, em razão do seu pecado, e principalmente no contexto que hoje nós vivemos, elas estão dando muita ênfase à questão do pecado, desse novo estilo de vida, não pautado no temor de Deus, mas pautado na sua vontade, no seu pecado. E isso, de fato, é claro, isso de fato, quando elas literalmente abandonam a palavra, sua mente é cauterizada, a sua mente perde o sentido, o juízo do julgamento, no sentido de entender que aquilo que ela está fazendo está destruindo a sua vida, está literalmente levando ela a longe de Deus. Lembrando, amados, que as pessoas, elas não serão condenadas por Deus, e quando a gente fala sobre salvação, muitas vezes a gente se pergunta do que eu preciso ser salvo segundo a perspectiva bíblica, né? O que quer dizer isso? A palavra salvação, ela vem do grego, significa sotério, né? Livramento, tá? E eu preciso então ser livre do quê? Do que a Bíblia quer me salvar? Do que a Bíblia trata sobre a salvação? A salvação, na verdade, esse livramento é que aqueles que estão em Cristo Jesus estão isentos de participar da ira de Deus, tá? A salvação, é claro, ela traz em nós uma nova forma de ver a vida, um propósito em nossa vida, os valores que estão constituídos em relação à tua vida pessoal e também familiar
e sociedade é totalmente diferente. Então o cristão ele tem uma visão do seu papel, a sua importância no convívio entre ele e Deus, no individual, seu convívio, ele e a família, né? O papel do pai, da esposa, dos filhos em relação ao reino dos céus e a sua responsabilidade, e também o seu papel em relação à sociedade, o que o cristão pode trazer à sociedade. Então o cristão, ele segue ali toda a lei em relação secular, mas o que dá um norte à sua vida é seguir a palavra de Deus. Então por isso muitas vezes as pessoas elas combatem literalmente de forma ferrenha a palavra de Deus, porque ela realmente vai apontar alguns pontos. E aí quando a gente fala de pecado, amados, ele fala de todo tipo de pecado, tá? Ele fala sobre aquele que é o adúltero, ele fala sobre aquele que é mentiroso, ele fala sobre aquele que fofoca, aquele que na verdade tem práticas sexuais fora do padrão que Deus constituiu, né? No caso, a realização ali, a sua satisfação sexual, ela deve ser feita de forma lícita dentro do casamento, né? Ali quando você casa, você tem a liberdade então de se santificar com o seu cônjuge, no caso com a sua esposa, né? O homem, a mulher com seu marido é o meio de santificação, tá na Bíblia isso, tá? Então a Bíblia diz que o marido ele se santifica na sua esposa. É a parte da sexualidade, tá? Isso está aí descrito, a gente vai ver, que eu não me engano, eu acho que também Efésios fala sobre isso, mas está lá para frente quando ele trata sobre a família, tá? Então a apostasia, e eu não quero que você fique assustado, é isso, são as pessoas quando ela se levanta, o seu comportamento deve ser pautado dentro da palavra, e a partir do momento que eu quero viver uma vida sem lei, sem no sentido de ordem, sem no sentido olhar para Deus, é viver uma vida de anarquia, é viver uma vida pautado na minha vontade. Só que Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Quando você lê Romanos capítulo 1, versículo 18, que fala sobre as pessoas amaram mais a inverdade, a injustiça, deixaram de adorar o Criador, e aí Deus lhes entrega as suas concupiscências, os seus desejos, insanos em relação à sua sexualidade, e literalmente elas se entregam a viver uma vida pautada segundo a sua vontade, a palavra diz que elas são dignas de morte, né? No sentido de que dignas de morte quer dizer o quê? Que por causa do pecado, tá? Porque o salário ele gera a morte, tá? Então não é uma pena de morte no sentido de que elas deveriam ser mortas, apedrejadas, não é isso. É que a palavra de Deus, como elas estão longe de Deus, elas estão rejeitando o amor de Deus, elas não querem ouvir o amor de Deus, mesmo que elas tenham que tratar a sua situação de pecado, e isso quando eu falo pecado é para todos, tá? Para todos os cenários, seja ancião, seja jovem, seja adulto, seja criança que tenha já consciência do que é o bom e do que é ruim, todos eles precisam entender que há um Deus. E este Deus estabeleceu normas, estabeleceu regras. Só que as regras no Velho Testamento, que eram mais de 613, eram regras realmente impossíveis do homem seguir. E elas foram resumidas em 2 mandamentos por Cristo Jesus. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, que é o princípio de negar a si mesmo. Ou seja, quando você está em Cristo, você literalmente, a primeira coisa que você se coloca é amar a Deus sobre todas as coisas, e você nega as suas próprias vontades. Então aqueles que têm negar a sua própria vontade não quer dizer que você não está cometendo nenhum pecado, pelo contrário, você vai lutar contra si mesmo. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos 7, você pode ler lá. Paulo fala assim, olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, este eu faço. Miserável homem quem sou. Quem pode me livrar desta carne que me leva à morte? Eu estou parafraseando mais ou menos, mas você pode ler Romanos capítulo 7. E aí, quando eu leio esse texto, eu fico também desesperado, porque é um livro que Paulo já está preso, pronto para ser condenado à morte, e Paulo está, confessando ali alguma coisa que literalmente o incomoda.
na sua vida espiritual. E aí então eu falo, poxa, Paulo lhe desviou. Paulo literalmente deve ter se desviado e Paulo não vai ser salvo. Mas aí no final deste capítulo, Paulo diz o seguinte: dou graças pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja, então a questão do pecado em si, ela tem a solução. O pecado tem solução, é a morte de Cristo ali na cruz do Calvário. Quando ele diz tetelestai e ele ressuscita, ele vence a morte, ele nos garante então que o pecado ele não tem mais domínio sobre nós, que o pecado ele não faz mais nós escravos, mas nós vamos estar lutando contra ele, tá? Nós não literalmente se entregamos a ele, nós tentamos dia a dia negar a si mesmo. Por isso que nós estamos pautados dentro da palavra, crendo que o Espírito Santo nos vai auxiliar na nossa fraqueza. E você vê isso em Romanos 8, versículo 26, que diz que o Espírito Santo nos auxilia na nossa fraqueza, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis e testificando em nosso coração que nós somos filhos de Deus, tá? Então o apóstolo Paulo, em Romanos 8, apesar dele falar a respeito da sua vida, algo que incomoda, ele literalmente se entrega à graça. Se você pegar o capítulo 8, ele já inicia de Romanos, ele fala assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha que maravilha, irmãos. Ele inicia o livro, o capítulo desse jeito. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, veja, as pessoas elas não vão ser condenadas por causa do seu pecado, tá? Porque a lei tipifica o pecado, condena e leva à morte. Mas a graça, ela superabundou o pecado e a lei. E aí então nós podemos experimentar o amor de Deus. E Deus dá a condição para nós sermos justificados diante dele, para que ele possa então não nos condenar. Quem é? Cristo. Cristo. Então quando você aceita a Cristo, quando você entende a sua condição de pecador, de fato ali então você entra experimentando a graça de Deus. E aí, é claro, você deixou de pecar? Claro que não, você continua muitas vezes fazendo muitas coisas que vai ofender a Deus e não vai ser fácil de você andar ali com Deus, porque o pecado está sempre ali dentro de nós, trabalhando em nosso coração. Mas quanto mais você ouvir a palavra, quanto mais você meditar na palavra, quanto mais você orar na palavra, pedindo ajuda a Deus, o Espírito Santo, ele vai trabalhando em nossos corações. E aos poucos você vai, então, Deus trabalhando em você, regenerando você, transformando a sua vida em um novo homem, em uma nova mulher para servir a Deus. Eu estou pregando sobre soteriologia, mas falando aqui, voltando para a carta do apóstolo Paulo. Então a gente precisa entender, amados, que essas pessoas, elas abandonaram a palavra, não só no sentido de abandonar, mas elas lutam contra a palavra. E uma das formas dela lutar contra a palavra é criar essas ideologias dogmáticas extra-bíblicas. Elas utilizam da própria palavra para refutar, para corromper o ouvido daqueles ouvintes da palavra de Deus e que de fato eles não têm conhecimento pleno. E aí eles são levados a uma doutrina falsa que distancia de Deus, tem uma cara de piedade. Se você ler o livro de Tiago, ele vai falar isso. Eles têm uma cara de piedade, de santidade e tal, e elas até parecem ser de Deus, mas de fato não são, porque o seu coração está corrompido pelo pecado, pela sua vontade. E aí, irmãos, vocês vão entender isso em Romanos. Eu não estou pregando Romanos, mas capítulo 2, capítulo 3. A igreja de Roma era formada por metade de gregos gentios, né, convertida ao cristianismo, e a outra metade de judeus cristãos que se converteram pós ali a ressurreição de Cristo. Então, o que estavam fazendo os religiosos que eram judeus? Estavam colocando um peso sobre os gentios, exigindo que eles fossem circuncidados de acordo com a lei, para que a graça pudesse fazer efeito. E Paulo escreve isso de uma forma a refutar esta prática, porque a lei, ela não subjuga a graça, é a graça que está sobre a lei. E aí Paulo então fala assim, que os religiosos que estão exigindo, né, os judeus que estão exigindo dos gentios a ser circuncidado, então Paulo fala assim, vocês estão acumulando para vocês a ira de Deus.
Não é porque vocês são de Moisés que você se pode considerar salvo, pelo contrário, mas dia a dia vocês têm colocado um peso no povo de Deus, nos gentios, e eles até têm cumprido realmente com o seu coração temoroso, confiando em Deus, eles têm até realizado esta prática que vocês estão pedindo, mas vocês estão acumulando a ira de Deus porque vocês não estão ensinando o pleno evangelho. Dá uma lida no capítulo 2 e capítulo 3 de Romanos, você vai ver sobre isso, tá? E aí o apóstolo Paulo, no capítulo 8, ele fala assim que não pode servir a Deus na carne. O que é servir a Deus na carne? É quando eu tento mortificar e criar meios a qual eu possa explorar da carne, judiar da carne, da minha natureza carnal, ao ponto de eu achar que aquilo que eu estou fazendo, jejuns prolongados, proibir o casamento, né, para que eu não possa ter minha relação sexual, eles tentam maltratar a carne no sentido de uma purificação do corpo. A gente chama isso de ascetismo, tá? É uma prática filosófica helenística dos gregos que tinham essa prática, que achavam que muitas vezes a matéria, como era algo ruim, e eles queriam transcender espiritualmente, então eles maltratavam o corpo, eles se rasgavam, eles se chicotavam, faziam jejuns intermináveis, faziam abstinência da sua relação sexual se fosse casado. Para quê? Para que eles pudessem alcançar aí o nirvana, a parte espiritual. Então eles judiavam do corpo, maltratavam a matéria para santificar o corpo. Isso dentro do cristianismo é inaceitável, porque o pecado, para aqueles que estão em Cristo, ele não tem mais domínio. Eu não tenho mais que literalmente me preocupar com o efeito do pecado. Eu vou lutar contra o pecado? Todo dia eu vou estar ali, negando a mim mesmo. Senhor, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. E eu vou lutando dia a dia. Mas a questão do pecado que me subjugava, que me levava à condenação e que eu pudesse participar da ira de Deus, ela foi literalmente destruída em nós através da obra de Cristo na cruz do Calvário. A única coisa que eu preciso é ouvir a palavra, crer, se arrepender e confiar na graça de Deus. É só isso, tá? E aí você vai trabalhando. E é isso que o apóstolo Paulo então vem refutando, dizendo que esta doutrina dessas pessoas que estão apostatando da fé, elas obedecem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Veja que essa ideia implícita desta vontade a qual essas pessoas combatem a palavra, elas são estimuladas espiritualmente pelo maligno, pelo diabo, por Satanás. Por que o diabo? A palavra diabo significa enganador, aquele que tem a arte, a habilidade de enganar. Então aqui, algumas traduções, que eu não me engano, usa a expressão até diabo. Mas no sentido disso, que esses ensinos são especificamente demoníacos, de espírito enganadores. Veja, eu não estou falando isso. Quem está ensinando é o apóstolo Paulo, a igreja de Éfeso, através de Timóteo, para que Timóteo então pudesse refutar ali diante dos falsos mestres esses ensinamentos. E qual é? E ele chama logo de início, você vai ver assim, ó, no versículo 2, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a sua própria consciência. Quem faz isso? O que é hipocrisia? É aquele que vende uma imagem, mas faz totalmente ao contrário, tá? Ele é hipócrita. Ele, já nós temos que santificar, a gente tem que se abster do casamento, a gente não pode fazer sexo para que a gente pudesse machucar a carne, mortificar a carne, e para isso então nós poder ser santo. Ele fala para você fazer isso, mas ele não faz. Ele vive uma vida totalmente diferente daquilo que ele ensina. Então, é uma hipocrisia, pela hipocrisia dos que falam mentiras. Eles ensinam mentiras. Eles estão te enganando e que têm cauterizado a sua própria consciência. Então, na sua mente, ele joga um ensinamento, ele ensina para você, e aí você segue direitinho lá o que ele está ensinando, mas ele não está seguindo. Ele tem seu juízo, a sua mente não condena. Pelo contrário, ele continua fazendo errado nos bastidores e você não está sabendo disso. E isso não é uma exigência da graça. Isso não é algo que está pautado naquilo que Cristo ensinou. É algo que está dogmaticamente falando pela vontade do homem. É uma ideologia do homem para que você possa seguir e você acha que está servindo a Deus e você está longe de Deus. Muito longe de Deus, tá? Versículo 3, olha o que ele diz, que proíbe o casamento
e exige abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Então veja, eles corrompem como? Com a falácia, com a mentira, proibindo, dizendo, não deve casar, irmãos, nós precisamos mortificar a carne, nós precisamos... Só que ele é casado. Não só casado, como ele é casado mais de uma vez. Lembra de Paulo falando no capítulo 2 sobre os bispos, pastores e presbíteros e diáconos, que se eles são autoridades na igreja, eles precisam ser casados com uma só mulher? Então, aqui, ele está falando para você não casar. Ele está falando que eles, no caso, né, os falsos mestres, para você não casar. Mas em compensação, ele já está no 3º, 4º casamento. E ensinando para você que você não deve casar. Ele é adúltero, porque a Bíblia diz que aquele que, de fato, o seu cônjuge não morreu, a sua esposa, o seu marido não morreu, e você se divorciar e casar com outra pessoa, você é adúltero. É adúltero, é um pecado gravíssimo, olhando no contexto, né? Deveria ser condenado à morte, como diz o apóstolo Paulo. Só que graças a Deus você tem Cristo. Você não pode exercer o episcopado, mas se você tiver casado com alguém divorciado, você está cometendo adultério e a pessoa também é adúltera, tá? Não vai se assustar com isso, não vai se desesperar, mas entenda que a graça de Deus, ela entra no seu coração e Deus vai trabalhando, mas você só não pode exercer o episcopado. Voltando então aqui para o texto, para a gente entender. Então, esses falsos mestres, eles querem proibir o casamento, e o casamento é muito importante, tá? O casamento padrão, ensinado pela palavra de Deus, entre o homem e a mulher, é a questão do sexo, irmãos. Não pode ter restrição da atividade sexual do casal. Por quê? Porque é através do sexo que a esposa, ela santifica o marido. O marido é santificado pela esposa, a gente vai ver isso. Então, a abstinência, eu mortificar a carne, o ascetismo é eu sacrificar a carne, mas a minha natureza continua corrompida, eu continuo debaixo do pecado. Eu não entendi que Jesus Cristo morreu na cruz por mim para salvar dos meus pecados, tá? Então, ele tenta substituir a obra de Cristo em um ato que você pode se salvar. Mas isso é mentira, você não pode se salvar. O homem não tem condição nenhuma de salvar, é Deus que salva. Nós já vimos isso, eu já comentei aqui no Evangelho de João, capítulo 1, João fala sobre isso, que nós somos salvos segundo a vontade de Deus. E não é pela carne, não é pela descendência, mas pela vontade de Deus. E aí ele continua, com abstinência de alimentos. Paulo está dizendo aqui que nós podemos comer e beber de tudo, não tem nenhuma restrição para a gente comer e beber. E eles faziam restrição, como no judaísmo tem sim, dentro, quem é judeu tem a prática, que não pode comer carne de porco, algumas carnes eles não podem comer, que estão ali, e até hoje eles praticam isso, tá? Essa dieta, mas a gente que é gentil, que vive da graça, não há essa restrição, né? Não tem nada, a lei não pode mais falar, olha Alex, você não pode comer mais isso, comer carne de porco. Não, eu posso comer porque a graça me dá essa liberdade de comer aí, então, a carne de porco, de beber o que eu quiser, sem problema. Lembrando que, claro, a gente está falando aqui, para não abrir precedente para alguns pecadores de plantão, que venham fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Lembre-se de Romanos capítulo 6, acho que é 6 ou 5, que fala, vamos abusar da graça para que então, eu vou fazer mais pecado para que a graça possa mudar? E Paulo fala, não, de forma alguma, segura aí esse Adão caído aí, doidinho para pecar, então segura ele aí, não deixa ele pecar não, vai controlando, pede misericórdia a Deus, para Deus te ajudar, nos ajudar, porque o Adão, ele sempre quer se manifestar, o Adão caído, tá? Que está dentro de nós, mas a graça de Deus, ela é importante para a nossa vida, e Deus tem o poder então de transformar este nosso coração, que está corrompido muitas vezes pelo pecado, e através da palavra é que somos limpos, todo dia. Você não tem que tomar banho todo dia? Se você ficar 2, 3 dias sem tomar banho, você já começa a feder, não é isso? Fica com odor. É a mesma coisa. A palavra de Deus, ela deve ser meditada todo dia para que a gente possa ser limpo, tá? Então, quanto mais você ouve, mais você está perto de Deus, mais Deus vai fazendo a obra em nossa vida, tá? E vamos negando a nós mesmos. Voltando então, os falsos mestres colocaram então a proibição do casamento e também a proibição, no caso aqui, de alimentos. Lembrando que muitas vezes esses falsos mestres, eles eram casados mais de uma vez. Se Paulo comentou, é porque provavelmente havia algum falso mestre, alguma autoridade aqui, falsa autoridade,
que provavelmente aproveitou-se da lei de Moisés para se divorciar e estava querendo dar uma de autoridade dentro da igreja, e Paulo corta aí esse vínculo com eles, tá? O versículo 4 diz: pois tudo que Deus criou é bom, né? Na questão do alimento. Jesus já ensinou isso quando ele foi censurado ali, os discípulos comendo a espiga no sábado e colhendo, as pessoas falando, os fariseus ali, os hipócritas ali de plantão, estavam falando, mas estão comendo aí sem lavar as mãos e tal, e Jesus falou, o que entra pela boca do homem vai para o seu estômago, é digerido, e o que não presta é lançado fora, mas o que sai da sua boca vem do coração aqui, né? Vem do coração, e isto é que gera juízo sobre ele. Então cuidado com o que você fala, tá bom? Pois tudo que Deus criou é bom e é recebido com ações de graças, nada é recusável. Então podemos comer de tudo, de beber de tudo, e nada é recusável. A partir do momento que você ora e santifica a Deus, não há problema alimentar, você pode comer, tá? Você viu então como é importante nós conhecer a palavra, né? Para que nós não sejamos levados a tanta mentira, a tanta falácia, a tanta corrupção em relação à palavra de Deus. Não que a palavra esteja corrompida, mas o ensinamento daqueles que estão te ensinando não seja corrompido. Então nós temos totalmente a liberdade. Por isso que Jesus no caso, Lucas, né, escreveu que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o Lucas, né? Agora eu fiquei em dúvida. Vamos orar e agradecer a Deus? Pai, nós te agradecemos por esta palavra maravilhosa, a qual tu tem nos ensinado para tomar cuidado com os falsos mestres que estão pautados segundo a sua vontade e não pautados na graça, mas que de fato exige muitas coisas das outras pessoas e que de fato ele não realiza aquilo que ele ensina. Mas nós que somos pecadores, dependentes da tua graça, trabalhamos todo dia ouvindo a tua palavra e teu Espírito Santo trabalhando em nós, para que nós então possamos negar a nós mesmos, negar as nossas vontades, carregar a nossa cruz e seguir a ti, Senhor. Nos ensina, nos ajuda a seguir a tua palavra, porque o inimigo ele tenta cegar os olhos das pessoas, o inimigo tenta tampar os seus ouvidos, mas sabemos que o Espírito Santo, quando ele é anunciado através da palavra, ele entra no coração das pessoas e convence contra o pecado, a justiça e o juízo de Deus. Por isso, Senhor, nós te pedimos, Senhor, que teu Espírito Santo nos guie na verdade, que as pessoas que ouvirem esta palavra sejam alcançados pela tua graça. É o que nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo sejam com todos, e todos digam amém. Que Deus te abençoe, um ótimo dia, fique com Deus. Paz.